Polícia de Nova York prende jovem de 15 anos que disparou na Times Square e baleou uma turista brasileira. Estado da Louisiana anuncia que no mês que vem vai enviar tropas da Guarda Nacional para a fronteira sul. No estado de Washington, mulher que foi presa agressivamente enquanto sofria um AVC no volante processa a polícia. Nordeste dos Estados Unidos será atingido mais uma vez por uma poderosa nevasca nesta semana. E forte crise na enfermagem com escassez de profissionais preocupa autoridades dos Estados Unidos. O diagnóstico alarmante preocupa ainda mais com o alto número de reprovados nos exames de licenciamento do Conselho Nacional de Enfermagem. Olá, muito boa noite. Boa noite. A gente abre essa edição falando do caso da brasileira que foi baleada durante uma tentativa de assalto na Times Square em Nova York. A polícia prendeu o adolescente responsável pelos disparos. O jovem de 15 anos foi encontrado escondido em uma casa na região norte da cidade. Ele é venezuelano e faz parte dos imigrantes recém-chegados a Nova York. A reportagem é da Carolina Camargo. Foi uma verdadeira caçada policial no final de semana. A força-tarefa cercou a casa onde o adolescente estava escondido, em Yonkers, perto do Bronx. Ele foi preso sem resistência. Aparece chorando enquanto a mãe grita aos prantos. O rapaz foi identificado como Jesus Alejandro Rivas Figueroa, um imigrante de 15 anos que entrou nos Estados Unidos em setembro do ano passado e estava hospedado em um abrigo temporário. O comissário da polícia de New York, Edward Caban, disse que a prisão do jovem se tornou uma prioridade da cidade depois que ele disparou 2 vezes uma arma de fogo calibre 40 em um dos locais mais visitados por turistas, a Times Square, e completou: If you think you could threaten the lives of the very people who keep us safe. Se você acha que pode ameaçar a vida das pessoas e dos policiais e escapar imune, está muito enganado. Não me interessa seu status migratório. Para nós, você é um criminoso, afirmou Caban. Um dos tiros acabou atingindo a perna de uma turista brasileira que estava numa loja da região. Em entrevista à rede NBC, Tatiele Ribeiro disse que foi socorrida, levada ao hospital e que levou 13 pontos. Eu senti uma dor, mas eu não sabia onde era a dor. Toda a confusão aconteceu na semana passada, na quinta-feira à noite. O venezuelano e mais 2 comparsas tentaram roubar roupas de uma loja, mas acabaram sendo descobertos pelos funcionários. Foi na hora da fuga que Jesus Alejandro sacou a arma da cintura e disparou contra os oficiais em meio à multidão na Times Square. Os 3 jovens envolvidos na tentativa de assalto foram presos. Eles vão ser levados à corte para serem julgados pelos crimes. Nos Estados Unidos, como no Brasil, a maioridade penal se dá aos 18 anos. Porém, o estado de Nova York, ele legislou de forma diversa, já que a partir dos 12 anos de idade, a pessoa pode responder como maior, ou seja, criminalmente, e sofrer os rigores da lei, que no caso de tentativa de homicídio pode chegar inclusive à prisão perpétua. A questão relacionada à sua eventual extradição, ou seja, sua saída do país, isso ficará a critério das autoridades consulares, que é um juízo administrativo diverso do juízo que irá julgá-lo pelo crime. E o final de semana foi marcado por violência e casos chocantes aqui nos Estados Unidos. Em Kansas City, por exemplo, uma mãe foi presa por matar o bebê ao colocá-lo dentro de um forno. E no Texas, ontem, todo mundo acompanhou em choque um atentado dentro de um centro religioso em Houston, que deixou ao menos uma criança ferida. Vamos ao nosso giro de notícias. O ataque foi feito por uma mulher que entrou na igreja carregando uma criança pequena e um rifle. Segundo as testemunhas, ela anunciou que tinha uma bomba e logo começou a disparar aleatoriamente contra as pessoas que estavam em um culto dominical. Enquanto as vítimas corriam desesperadas buscando abrigo, a polícia foi imediatamente acionada e 2 oficiais invadiram o espaço trocando tiros com a mulher, que acabou morrendo na hora. A criança, que foi levada por ela para o local do atentado, também acabou sendo baleada e está internada em estado crítico. Uma outra pessoa também ficou ferida. O caso segue sob investigação.
Na Pensilvânia, no estado da Filadélfia, uma mulher foi presa pela morte e suposto envenenamento da filha de 1 ano do seu namorado. Segundo a polícia, Alicia Owens, de 20 anos, matou a bebê ao fazê-la comer baterias, parafusos de metal, acetona e bolinhas de gel tóxicas. A criminosa foi acusada de homicídio, agressão agravada e crime contra uma criança. A promotoria do estado diz que a mulher planejou o assassinato da bebê desde o seu nascimento. A autópsia mostrou que a causa da morte foi envenenamento seguida de falência de órgãos. Em Kansas City, no Missouri, uma mãe está sendo acusada criminalmente pela morte de seu bebê, depois que a criança foi encontrada dentro do forno sem vida. Segundo o procurador do condado de Jackson, Mariah Thomas está presa sem direito à fiança e em breve a justiça vai agendar o início do julgamento. Logo ao ser detida, a mãe da criança disse à polícia que estava cansada e se confundiu, que pensou que tinha colocado a filha de apenas 1 mês para dormir normalmente, mas acabou colocando ela no forno. Na Flórida, quase 30 pessoas estão se recuperando de lesões após 2 barcos colidirem perto do porto de Miami, em Bayside, no final da tarde de domingo. As autoridades dizem que uma das embarcações envolvidas era de passeio turístico, mas não revelaram a nacionalidade dos feridos. Ao todo, 13 pessoas precisaram ser hospitalizadas imediatamente. Uma delas chegou a ser levada de helicóptero para a emergência. A polícia diz que o caso está sob investigação e que ainda não é possível dar mais detalhes, nem mesmo sobre o estado de saúde das vítimas. Agora uma notícia sobre a fronteira sul. A Louisiana anunciou que vai enviar tropas estaduais da Guarda Nacional para o Texas já no próximo mês. O governador Jay Landry fez esse anúncio citando a crise do fentanil no país, um opioide que mata centenas de milhares de pessoas. Já é de conhecimento público que parte dos produtos que são usados na fabricação do fentanil vendido nas ruas chega aos Estados Unidos pelo México. Por isso, segundo o governo da Louisiana, não faltam motivos para o país reforçar a segurança na região. No discurso, ele criticou o governo federal, dizendo que ele faz pouco para resolver essa situação que está fora de controle. O envio das tropas da Louisiana para o Texas, seu estado vizinho, vai custar cerca de 3 milhões ao governo local. Ainda segundo o governo, os soldados darão total apoio às decisões texanas, mas não foram revelados os detalhes dessa operação militar. No próximo bloco, polícia de Washington é processada por prender violentamente uma mulher que sofria AVC enquanto dirigia. E tem reportagem sobre um novo sistema de defesa aéreo contra potenciais ataques terroristas que está sendo desenvolvido pelo governo norte-americano. Américas no ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Tap. Foi. Depois de quase 20 anos de espera, o primeiro centro de tratamento para prisioneiros e pessoas desabrigadas com problemas mentais deve abrir as portas aqui no país. A instalação pioneira vai funcionar em Miami. O governo municipal espera com isso tirar da prisão e também das ruas mais de 2.500 pessoas que precisam de tratamento médico. Os detalhes com a repórter Cone Rocha. O novo Centro de Saúde Mental vai funcionar neste espaço, que já está sendo reformado no condado de Miami-Dade. Estas fotos mostram como o projeto deve ficar ainda este ano. O ambiente será de tratamentos e recuperação de prisioneiros e desabrigados que precisam de ajuda do governo. O espaço vai contar com clínica geral, várias especialidades médicas, centros de reabilitação, área esportiva e vocacional. E muito mais. O objetivo é que os pacientes se recuperem, possam ter uma profissão e se reintegrar à sociedade. O prefeito da cidade de Miami informou que só o condado de Miami-Dade gasta anualmente 232 milhões de dólares para abrigar cerca de 2.400 presos que sofrem de problemas mentais. A ideia é reduzir a taxa de reincidência e poupar milhões de dólares em impostos aos contribuintes.
De acordo com as autoridades, mais de 1.000 pessoas que sofrem de transtornos mentais estão vivendo nas ruas em Miami. Essas pessoas são as mais propensas a cometer delitos por falta de tratamento adequado. Para o governo municipal, a polícia e outras autoridades, essa instalação, que é a primeira do tipo no país, deve minimizar o grave problema social, além de resolver a superpopulação carcerária em Miami e reduzir o número de desabrigados que necessitam de ajuda. Se a ideia funcionar, o estado vai passar a enviar prisioneiros e homeless para tratamento neste centro de saúde. Uma mulher no estado de Washington está processando a patrulha estadual por negligência. Ela foi presa violentamente enquanto precisava de ajuda. É que ela estava sofrendo um AVC e os agentes que a prenderam não ouviram seus pedidos de ajuda porque concluíram que ela estava drogada por não conseguir falar direito. Com a arma em punho, o oficial Jonathan Barnes corre para o carro de Nicole McClure. Ele puxa a mulher, empurra ela contra o veículo e a algema depois de ela supostamente falhar em parar o carro a pedido da viatura policial em março de 2022. O advogado da mulher diz que ela estava confusa e tonta e que tentava chegar em casa no momento da abordagem. E foi pelo estado da mulher que o policial acreditou que ela estava dirigindo sob influência de alguma droga. Foi provado que ela não tinha droga ou álcool no organismo e que estava naquele momento sofrendo um derrame, diz o advogado. No vídeo é possível ver que o oficial trata a mulher com bastante violência. A situação só se acalma quando outros oficiais chegam. Então a mulher tenta conversar com eles, mas não consegue porque o sangramento cerebral que ela estava tendo comprometia o lado responsável pela fala e raciocínio. O relatório de prisão mostra que os policiais levaram a mulher ao hospital para tirar sangue, mas não permitiram uma avaliação médica e em seguida ela foi encaminhada para a prisão. They threw her in a jail cell where she lay on the floor with progressively diminishing brain function. For 24 hours. Ela ficou assim, sofrendo o AVC por 24 horas sem socorro, até ser encontrada incapaz de se mexer, deitada sob uma poça de sua própria urina. Quando a equipe médica da cadeia chegou, ela foi levada ao hospital onde foi diagnosticada com sangramento cerebral. A situação era tão grave que parte do crânio da mulher teve que ser removido para aliviar a pressão no cérebro. If they had caught this and begun medical intervention earlier. Agora, Nicole acusa a polícia de negligência na justiça. O advogado dela diz que se os agentes tivessem tido sensibilidade de ver que ela estava passando mal e a socorressem ao invés de prendê-la, ela não teria tido sequelas tão graves. Os Estados Unidos e as empresas de tecnologias anunciaram que estão preparando um sistema de defesa aéreo contra potenciais ataques terroristas com drones. Essa tecnologia de aeronaves não tripuladas se tornou crucial nas atuais guerras, como no leste europeu e no Oriente Médio, por exemplo. A Ilo Aurazem mostra pra gente que o governo americano discute como manter a segurança do país. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades e dilemas éticos. O atual desenrolar de conflitos internacionais fez reacender a discussão sobre o uso de drones em combates militares. Na disputa entre Rússia e Ucrânia, por exemplo, essas aeronaves não tripuladas têm sido usadas com frequência e provocado verdadeiros estragos. Além de danos à infraestrutura de um país, o ataque de um drone tende a ser mortal para militares e civis, de forma que governos mundo afora pensam em estratégias para proteger sua população de um possível ataque terrorista que utilize essas máquinas. Nos Estados Unidos, a estimativa é que pelo menos 100 empresas de tecnologia estejam trabalhando ativamente em mecanismos de defesa contra drones. Algumas ideias, inclusive, já estão sendo testadas pelo Departamento de Segurança Interno dos Estados Unidos em locais remotos de Oklahoma e Dakota do Norte. Algumas das propostas de defesa incluem equipamentos para interferência de comunicação, lasers e até armas equipadas com uma espécie de rede de captura. Dilemas morais também estão na mira dos governos, uma vez que drones podem exacerbar típicos problemas de guerra, tais quais decisões injustas ou precipitadas de recorrer à violência,
o uso de métodos indiscriminados ou desproporcionais de combate e controle humano inadequado sobre a operação de sistemas de armas. Israel realizou uma série de ataques no sul de Gaza, na região de Rafah, próxima à fronteira do Egito. O local é usado como refúgio de centenas de civis palestinos. Em uma das ofensivas, as tropas israelenses conseguiram resgatar 2 reféns argentinos que estavam sob domínio dos terroristas do Hamas, como nos mostra agora a enviada da Record a Tel Aviv, Patrícia Nilsen. A libertação aconteceu na madrugada de hoje, quase 2 horas da manhã. Os 2 reféns foram trazidos em um helicóptero para esse hospital aqui em Tel Aviv. Fernando Simon Marman, de 60 anos, e Luiz Hari, de 70. Os 2 reféns estavam no 2º andar de um prédio em Rafah, no sul da faixa de Gaza. O Exército, em uma operação conjunta com uma unidade especial da Polícia de Israel, invadiu esse prédio para libertar os reféns e matou 3 terroristas, segundo as forças de defesa de Israel. De acordo com um boletim médico, os reféns estão em condições estáveis e seguem em atendimento neste hospital. Os 2 homens foram sequestrados pelo Hamas no dia 7 de outubro em uma das propriedades rurais coletivas atacadas pelos terroristas. A família diz que Luiz e Fernando ficaram vários dias sem comer e perderam muito peso nesses 128 dias em poder de terroristas do Hamas. Patrícia Nilsen para o Jornal Américas no Ar. Depois do intervalo, a gente fala sobre a crise da falta de enfermeiros, que preocupa as autoridades do país. E tem os detalhes de um levantamento que mostra que 1 em cada 6 jovens com problemas mentais nos Estados Unidos recorre a drogas ou álcool. Já voltamos e com um estudo preocupante. Estresse, transtornos mentais como depressão e ansiedade estão levando cada vez mais jovens a recorrer às drogas e também à bebida alcoólica. Pelo menos 70% deles dizem que já usaram diferentes substâncias ou álcool para se sentirem mais relaxados. O alerta é do CDC, o Centro de Controle de Doenças do país. 10 mil adolescentes de 2014 a 2022 foram analisados por estudiosos. O resultado apontou que aqueles que tinham transtornos mentais, como depressão e ansiedade, tinham recorrido mais às drogas e às bebidas alcoólicas para fugir da realidade ou para se sentir mais relaxados e calmos. O estresse foi outro fator-chave que também desencadeou o uso de substâncias ou álcool. A saúde mental dos jovens nos Estados Unidos vem se tornando uma questão primordial no país, principalmente depois da pandemia de Covid-19, que exacerbou o estresse nos adolescentes e criou situações sem precedentes. Desde 2021, o tema é apontado como emergência nacional de saúde e vários especialistas buscam formas de combater essa questão. O estudo também apontou que 1 em cada 6 jovens no país sofre de ansiedade ou depressão. A maioria não recebe tratamento e recorre às drogas ou ao álcool. Crise à vista. A falta de profissionais de enfermagem vem crescendo aqui nos Estados Unidos e preocupando hospitais, médicos, pacientes e até o governo. Nos próximos 6 anos, pelo menos 7 estados devem registrar baixa recorde de enfermeiros. Para piorar, a Carla Marinho mostra pra gente que os interessados na carreira não conseguem passar nos exames. Cerca de 100 mil profissionais de enfermagem abandonaram os empregos nos últimos 2 anos por salários baixos, estresse, excesso de hora extra ou burnout, principalmente por causa da pandemia de Covid-19. A pressão é tanta que outras 600 mil pessoas já anunciaram que planejam deixar a força de trabalho ou se aposentar nos próximos 3 anos, aumentando ainda mais a crise gerada pela falta de enfermeiros no país. Hoje, essa profissão é uma das mais escassas nos Estados Unidos e a tendência é piorar. A escassez de enfermeiros aqui nos Estados Unidos é um assunto que a gente já escuta há bastante tempo. Porém, após o Covid-19, muitos profissionais deixaram de prestar assistência direta ao paciente, passando aí a trabalhar de suas casas. Além disso, eles fazem também uma projeção de quantos profissionais enfermeiros estarão deixando o bedside, como a gente fala aqui, que é o enfermeiro que presta assistência direta ao paciente, nos próximos 2 anos.
as projeções com relação ao número necessário de enfermeiros para que o serviço de saúde funcione aqui de maneira regular só aumenta. O diagnóstico alarmante preocupa ainda mais com o alto número de reprovados nos exames de licenciamento do Conselho Nacional de Enfermagem. Isso significa que há muitos interessados e poucos habilitados para trabalhar. Em 2023, a Flórida liderou em número de candidatos que prestaram o exame. Foram mais de 21 mil. Ainda assim, o índice de aprovação total nos exames foi abaixo da média nacional, em torno de 70%. A gente tem que também lembrar que o ano passado também foi descoberto alguns enfermeiros que se formaram com um diploma fake. Então, algumas dessas pessoas podem estar tentando conseguir a licença e tendo uma dificuldade maior em ser aprovado. A prova do NCLEX é uma prova extremamente importante para definir qual enfermeiro está preparado ou não para assumir as suas responsabilidades de enfermeiro aqui nos Estados Unidos. Nós temos muito mais atribuições do que eu tinha, por exemplo, no Brasil, algumas atribuições que eram somente do médico. Aqui nos Estados Unidos, ela é do enfermeiro, então é esperado que o enfermeiro ele interprete resultados de exame, é esperado que ele faça algumas prescrições para o paciente em unidade até de terapia intensiva, que é onde eu me encontro hoje. E a prova do NCLEX, ela vem para realmente delimitar quem está preparado e quem não está. Nos próximos 6 anos, pelo menos 7 estados devem entrar em crise com a falta de enfermeiros: Califórnia, Texas, New Jersey, Carolina do Sul, Alasca, Geórgia e Dakota do Sul. Agora a gente fala do RSV, o vírus sincicial respiratório, que afeta principalmente as crianças e as pessoas mais velhas. O governo federal anunciou que alguns adultos com mais de 50 anos poderão em breve ser elegíveis para receber a vacina contra o RSV. A novidade veio à tona depois que a FDA revelou estar considerando uma extensão na sua aprovação das doses que já são disponíveis para as crianças e pessoas acima de 60 anos. Se essa extensão for aprovada, a Arexvy vai ser um benefício importante para a saúde de quem tem mais de 50 anos. Um grupo que, segundo os especialistas, está em risco para o RSV devido a condições médicas pré-existentes. O RSV é um vírus altamente contagioso que causa uma doença respiratória com sintomas semelhantes à gripe e pode matar. Depois do intervalo, luzes de LED que estão com defeito no país, alterando a iluminação, podem provocar acidentes. E atenção, o Nordeste dos Estados Unidos deve ser atingido por uma nova e forte nevasca nesta semana. Américas no ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi. Você já andou à noite e notou que algumas luzes públicas nas ruas estão mudando de cor, ficando roxas? Se não notou, então é bom se preparar. Esse problema está se tornando comum aqui no país e vem se espalhando. Já atinge 4 estados americanos, mais o Canadá. Essa iluminação pode provocar acidentes. Cenas como essa estão se tornando cada vez mais comuns nas ruas norte-americanas. El Paso, no Texas, foi a região mais recente a registrar esse efeito na iluminação pública. As luzes brancas estão ficando roxas e, segundo especialistas, isso pode ser perigoso porque afeta a visão periférica dos motoristas e pode resultar em acidentes. Há 15 anos, as cidades americanas trocaram a iluminação pública de lâmpadas de sódio para LED. Mas agora, a iluminação noturna começou a mudar de cor em várias ruas de estados como Flórida, Utah, Texas, Massachusetts e Canadá. Os técnicos dizem que essas luzes de LED originalmente são azuis e revestidas com uma substância fluorescente chamada fósforo, que as torna branca nos postes de luz. Eles acreditam que a camada de fósforo tenha se desgastado ou as luzes foram fabricadas com algum defeito. As empresas responsáveis já estão trocando os LEDs. A boa notícia é que os contribuintes não vão precisar pagar nada mais por esses reparos. A má notícia é que o processo de mudança de todas essas luzes em diferentes estados do país pode demorar até 3 anos.
Tempestade de neve à vista, 20 milhões de pessoas estão em alerta no nordeste dos Estados Unidos. É que um intenso sistema de inverno está se aproximando da região e deve derrubar ainda mais as temperaturas. Connecticut, New Hampshire, Nova York e áreas da Nova Inglaterra devem registrar nevascas já a partir de amanhã. Essa nova rodada de mau tempo é resultado de um sistema de tempestade e chuvas que veio da costa do Golfo e do sudeste do país. À medida que essa formação se move para o nordeste, encontra o ar frio da região e a chuva vai mudando para a neve e a ventania vai se intensificando. Na terça-feira, os ventos vão atingir o nordeste norte-americano com rajadas de até 45 milhas por hora. E é esperada também, claro, muita neve. Fica aí então o alerta, a gente vai acompanhar essa tempestade e trazer as notícias para vocês. Vamos dar uma olhadinha no nosso mapa, ver como é que vai estar a previsão do tempo para amanhã em parte do país. Olha, Boston, a gente tem neve, mínima de 25, máxima de 38, neve também em Nova York, a mínima é de 31. Norfolk a gente já tem chuva, o sol nem dá as caras por lá. Atlanta, tempo encoberto, Jacksonville, Tampa e Miami. Jacksonville e Tampa a gente tem sol entre nuvens, Miami tempo encoberto. New Orleans, sol brilha, mas mínima é de 50, máxima de 59, Evelyn. Mínima ainda menor em Houston, no Texas, que faz 43. Em San Antônio, mínima de 45 e máxima de 69. Em El Paso, mínima de 37, apesar do dia estar ensolarado amanhã. Mínima de 30 em Albuquerque, no Novo México, também a previsão é do sol aparecendo bastante. Já em Phoenix, no Arizona, a nuvem começa a dar uma encobrida no sol, assim como em Las Vegas e em Los Angeles. Já em São Francisco, mais um pouquinho de sol, o dia vai ser bastante ensolarado, com máxima chegando a 58 e mínima ficando nos 47. Um pouquinho friozinho lá naquela região, mas pelo menos não vai chover, que é o habitual daquela área, né, Ruth? Com certeza. E ainda falta um pouquinho para a chegada da Páscoa, né, gente? Mas um menino de 12 anos, morador de Massachusetts, já está se adiantando para garantir que essa data seja o mais inclusiva possível. Ele iniciou uma generosa missão, garantir que todas as crianças em situação de rua da sua região recebam presente nessa data. Uma ação que chamou a atenção de muita gente e viralizou. Nas redes sociais, está todo mundo derretido com a boa ação do Josh. Ele compartilhou que tem passado suas manhãs assim, fazendo pacotes. We make Easter baskets for the homeless or kids in shelters. Com apenas 12 anos, Josh Solder quer garantir que todas as crianças comemorem a Páscoa. Essa iniciativa começou há 4 anos, depois que Josh visitou sua tia em um abrigo para pessoas em situação de rua. He asked us if the other kids were getting Easter baskets, and I said, buddy, I really don't know. A mãe dele conta que naquele dia, o menino perguntou se aquelas crianças receberiam cestas de Páscoa e ficou super triste ao saber que não. We found out that almost every kid in there didn't have an Easter, so we were like, oh my God. How can we help out? Assim, naquele primeiro ano, Josh pediu ajuda em uma rede social e conseguiu arrecadar 34 cestas de Páscoa. Um ano depois, ele disse que faríamos tudo de novo, conta o pai do menino. E a ação foi crescendo. No ano passado, ele conseguiu beneficiar 175 crianças. E pouco tempo depois, sua própria família passou por dificuldades e todos foram parar em um abrigo estadual por não ter onde morar. Right after we actually dropped the baskets off last year, we became homeless. So we were in a hotel from April to the week before Christmas. It just wasn't a great feel living in a... Não foi legal ser homeless, mas tivemos muita ajuda e isso nos motiva a seguir com o projeto, diz o menino. Hoje, já com a situação melhor, Josh e sua família querem superar os esforços do ano passado. E na internet eles lançaram uma campanha para conseguir mais e mais doações para as crianças que estão sem abrigo no estado de Massachusetts. A ideia é entregar cestas para pelo menos 200 menores desabrigados neste ano. It's heartwarming knowing how much he would like to change the world. Bem bacana. É com essa matéria, então, que a gente encerra o Jornal Américas no Ar. Mas continua com a gente porque vem aí na nossa programação Jezabel e a gente volta a se encontrar de novo amanhã. Até lá. Até.